Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, inclusive que caia o conteúdo de História. Esta aula é destinada a quem? Está escrito aqui do lado, professor, Resumão PM São Paulo. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook, isto está lá, eu posto exercícios, dicas todos os dias. Celular para mensagem, o 3291650267. Beleza, pessoal? O meu nome está aqui atrás, para quem não sabe, Professor Aldo. Beleza? Resumão PM São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre nazifascismo. Pessoal, aqui, como a gente já sabe, como o próprio nome diz, é um resumo, os principais temas. Depois aqui nas descrições, abaixo desse vídeo, nas descrições, vai ter um link que vai remeter vocês para a playlist de História Geral. A playlist de História Geral é a playlist super completa sobre História Geral. E nesse caso, vai estar lá falando as aulas sobre o nazifascismo, que são super completas mesmo. Resumo e aulas super completas para vocês, ok? Vamos lá então. O nazifascismo é uma ideologia, é um modo de pensar. Nós temos que entender, pessoal, que o nazifascismo ele vai ocorrer na Europa, né, com os chamados regimes totalitários. Professor, você tem regimes autoritários, uma das características dos regimes totalitários é ele ser autoritário, beleza. Mas você terá regimes depois, mais para frente, que são regimes autoritários. Serão descritos como totalitários? Não. A descrição de regimes totalitários é exclusivamente aqueles regimes que se formam entre as duas guerras mundiais. Ou seja, o chamado entreguerras. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, forma esses regimes totalitários que têm características autoritárias, mas são chamados de totalitários. Então, se perguntar quais são os regimes totalitários, nazismo e fascismo, aí perguntar outra coisa lá de um regime autoritário, é nazismo e fascismo. Pronto, e acabou. Beleza? Tranquilo? Ok. Depois da Segunda Guerra Mundial, os regimes que serão formados fortes serão chamados de regimes autoritários. Ok? Então vamos lá. Crescimento socialista. Como que esse regime nazifascista começa? Primeiramente, pessoal, nós temos que observar uma coisa muito interessante. A Revolução de 1917, a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, que implanta o socialismo na Rússia, né? E depois disso vai se transformar na União Soviética, o stalinismo, que é um regime autoritário. Beleza, pessoal? E nesse momento nós vamos observar o quê? Duas coisas muito importantes no caso principalmente da Alemanha e da Itália. Primeira coisa, o fim da Primeira Guerra Mundial vai levar para a Alemanha uma crise muito grande. Ela tem que honrar o Tratado de Versalhes com uma indenização muito forte, onde que é uma indenização quase que impagável, ou se podemos dizer impagável, né? Não tinha condições de pagar. A Alemanha estava quebrada no final da guerra, da Primeira Guerra. E para piorar, você tem ainda a crise de 29, né? A crise de 29, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, os Estados Unidos produziu tanto que o próprio mercado consumidor não conseguiu absorver esse tanto de mercadoria produzida. E mais ainda, as ideias das especulações. Falava-se que uma empresa ela estava valendo, por exemplo, R$1.000. Uma empresa valendo R$1.000 está top, né? Mas só um exemplo. Ela vale R$1.000. Falava-se no papel que ela valia R$1.000. Mas naquele momento da crise de 29, ela estava valendo realmente R$100. Ou seja, falava-se uma coisa e a empresa era outra. Nisso, formou uma especulação e quando se descobriu
que não tinha dinheiro, você vê a quebradeira mais ainda. Indústrias, bancos fecham e tudo mais, desemprego e aquela coisa tudo mais. Então a crise de 29 é dessa superprodução, porque não existe mercado consumidor o bastante para absorver. Ah, mas os Estados Unidos produzia para abastecer a Europa que saiu da Primeira Guerra Mundial. Sim, abastecia a Europa depois que ela sai da Primeira Guerra. Mas só que a Europa vai chegar num dado momento que ela vai conseguir dar a volta. Vai começar a produzir e importar menos produtos americanos. Então se produz, a produção não para. A ideia do liberalismo, não, o Estado não intervém na economia, então o negócio vai a Deus dará. Então tem a crise de 29, o desemprego e tudo mais. O problema é que a crise de 29 atinge o mundo capitalista. Lembrando que em 1917 nós temos já o socialismo na União Soviética, na Rússia, né? No caso seria depois a União Soviética. E o que nós observamos nesse momento? A crise de 29, a Grande Depressão atinge o mundo capitalista. O mundo socialista está lá intacto, a mil vapor e tudo mais, com os planos da NEP, do Stalin e tudo mais, tá top. E o que acontece? As pessoas na Europa capitalista, vendo aquela desemprego, o pessoal passando fome, suicídios por causa que o negócio estava brabo, veio o que? O socialismo como uma coisa que dá certo. A crise atinge o capitalismo, mas o socialismo, ó, tá top. E o que acontece? Começa a crescer dentro da Europa os partidos comunistas. Esses partidos comunistas começam a ganhar cada vez mais cadeiras dentro de parlamentos, câmaras e tudo mais. O problema era que o socialismo crescendo, isso vai de encontro à burguesia capitalista. A burguesia, não querendo perder os seus privilégios, apoia regimes totalitários, porque esses regimes totalitários, como o próprio nome diz aqui embaixo, eles são anticomunistas, ou seja, regimes totalitários são capitalistas. Tranquilo, pessoal? Então, você vê esse crescimento desses regimes totalitários nesse momento. Por causa, primeiro, de uma crise interna, né, por causa da crise de 29, e principalmente a Alemanha, por causa da humilhação do Tratado de Versalhes, o sentimento de revanchismo, aquilo que o Wilson falava nos planos dos 14 pontos, voltando aí, galera, aquilo que o Wilson falava no plano dos 14 pontos já estava fora, porque ele queria uma paz sem vencedores. Por quê? Para futuramente não desenvolver um sentimento revanchista. Mas só que a Inglaterra e a França não aceitam. Quer impor alguma coisa para a Alemanha. Tranquilo? Impõe o Tratado de Versalhes. Beleza, pessoal? Continuando. Então são regimes totalitários. São regimes aonde o Estado está acima de tudo. O Estado é o Estado. Ninguém está acima do Estado. O interesse do indivíduo, deixa para lá. Está subordinado diretamente ao Estado. O Estado está acima de todo mundo. O nacionalismo é muito grande, porque esse nacionalismo e totalitarismo, a ideia do Estado estar acima de tudo, vai levar o quê? O nacionalismo exacerbado, né? Aonde você tem aquela ideia do ufanismo, a ideia que a nação é a nação. Tranquilo? Todos têm que sucumbir sob ela. O partido único, a ideia democrática de ter vários partidos, não, tá fora. Tem que ter um partido único e esse partido é o Estado, é um partido forte. E é são regimes, o nazismo e o fascismo são anticomunistas. Por quê? Eles não pregam o comunismo, eles são capitalistas. E aqui uma coisa muito interessante, eles são de extrema direita. Mesmo sendo aquelas coisas tudo mais horrorosas e tudo mais, nós temos que lembrar que nós temos a esquerda, que é o socialismo, e a direita, que é o capitalismo. Eles são da extrema direita, são aqueles que impõem um Estado forte, um país forte, onde o Estado tem que se impor economicamente e tem que ser assim e pronto e acabou. Beleza? Anticomunismo, comunismo está fora.
Então a burguesia capitalista vai apoiar esses regimes totalitários, como eu falei para vocês, com medo dessa expansão do socialismo. Lembrando que a Alemanha e a Itália iriam servir de barreiras do avanço socialista para mais o Ocidente, para mais a oeste da Europa. Regimes fortes anticomunistas impediam o avanço do socialismo para regiões como a França e entre outros. Lembrando que nesse momento, regimes totalitários vão ocorrer na Alemanha e na Itália, mas também com características comuns, como por exemplo, em Portugal com Salazar, na Espanha com Francisco Franco e até mesmo, quando nós vamos estudar aqui, no Brasil, no Estado Novo de Getúlio Vargas. Tranquilo? O romantismo também é uma característica. A volta das glórias do passado, o presente é vergonhoso. A ideia é que agora o momento é vergonhoso, é ruim, é péssimo. Vamos voltar a glórias do passado. No caso da Itália, as conquistas glorificadas do Império Romano. No caso da Alemanha, os Reiches, no caso da unificação alemã, como eu falei para vocês, com Otto Bismarck. Então vamos voltar a essas glórias. A ideia de você preservar a volta das glórias, o romantismo. Tranquilo? E o militarismo? Armar o país. Tranquilo? E o culto ao líder. Ou seja, o líder, ele é o Estado. Ele é a personalidade, a imagem do cara é cultuada naquele momento. Aí no caso, nós temos, no caso de Hitler, o Führer, na Alemanha. No caso da Itália, nós temos o Duce, né, com o Mussolini. E no caso, aqui no culto ao líder no Brasil, no Estado Novo, o varguismo, né, de Getúlio Vargas. Espero que tenha gostado, pessoal. Lembrando, chegamos ao final dessa aula. Na nossa próxima aula falaremos mais. O canal Isti Sattler, se inscreva no nosso canal. Entra nas playlists, você tem todas essas playlists que podem ajudar você. Principalmente a de História Geral, a de História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor. São playlists super completas mesmo. A de História da América, não cai ainda a História da América para vocês. Beleza? E essa playlist aqui também de Pulo do Gato também é muito importante para vocês. Ah, eu quero fazer um pré-militar, eu tenho idade para eu quero fazer Enem. Tá tudo aí nessas playlists separadinho. Acesse aí, lembrando que aqui embaixo nas descrições vai ter um link remetendo vocês aonde? A playlist de História Geral, aonde eu vou falar para vocês as aulas referentes ao nazifascismo, que são super completas mesmo. Lembrando, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor são aulas super completas. Na nossa próxima aula, voltaremos aí com o resumão PM São Paulo. O que nós vamos falar, professor? Segunda Guerra Mundial. Valeu!